ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia, que essa canção seja verdade em nossos corações, amém? Te louvarei, não importa as circunstâncias, louvarei ao teu nome para sempre, amém. Quero te dar as boas-vindas a mais um culto da Igreja Metodista em Campo Belo, esse culto vespertino. E para começar, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, palavra que se encontra em João 4, versículo 23 e 24, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que todos os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então que nessa hora nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Que em seu coração não haja nada que te impeça de adorá-lo, te impeça de engrandecê-lo. Então eu te convido a orar, ao engrandecer com suas palavras, com a sua oração. Engrandeça, louve esse Deus, peça perdão, purifique seu coração, que nós possamos louvá-lo e louvá-lo com maestria, amém? Vamos orar. Pai, aqui, Deus, nos encontramos prostrados procurando a tua presença, Jesus, para engrandecer o nome que é sobre todo nome, para engrandecer o Deus que é Deus Todo-Poderoso, para engrandecer o Rei dos Reis. Pai, que teu nome seja louvado e adorado em todas as nações. Nós, Deus, nos rendemos a ti, Jesus, entregando, Senhor, tudo que há em nosso coração, Pai. Dúvidas, pesos, fardos, Pai, entregamos tudo a ti, Senhor. Que a tua presença, Senhor, venha nos encher e nos transbordar hoje, nessa noite, Senhor. Passeia, Senhor, sobre nós, Deus. Passeia sobre quem está assistindo esse culto, Jesus. Faz com teu Espírito presença, Jesus. É o que nós pedimos, Senhor, o que mais pedimos, Jesus. Em teu nome oramos. Amém, amém e amém. Eu tenho alguns avisos agora. Avisos que são esses. Hoje, terça-feira, a tarde da bênção está suspensa e o retorno está estimado para o dia 2 de fevereiro, ou seja, dia 2 de fevereiro, a tarde da bênção vai voltar às terças-feiras de tarde. Quinta-feira nós temos o nosso culto de adoração normal, às 20 horas. E no próximo domingo, o culto de louvor e adoração, como teve hoje de manhã, no próximo domingo vai ter também. E o culto e às 18, o culto vespertino na semana que vem. Caso você queira vir e participar do nosso
do nosso culto de manhã presencialmente, caso você não seja do grupo de risco, caso você não tenha sintomas dessa doença do Covid, entre em contato com a igreja para confirmar sua presença, porque apesar do espaço ser amplo, nós infelizmente, por enquanto durar essa pandemia, nós temos um número limitado de pessoas que podem vir para cá. Então, se você quiser, se você sentir vontade no seu coração e não estiver no grupo de risco, não tiver sintoma, por favor, entre em contato com a igreja e confirme sua presença para que você possa estar participando conosco no próximo domingo no culto presencial matutino. Amém? Em relação aos dízimos e ofertas, na tela agora vai estar aparecendo os banners com toda a informação que você precisa para estar fazendo os depósitos do seu dízimo, da sua oferta. Ou então, caso você queira fazer uma oferta diretamente para AMAS, nós vamos ter um banner específico com os dados da AMAS para você. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com o Egberto. E também nós temos o método do PicPay, que é um aplicativo que você pode colocar créditos, colocar seu cartão de crédito e com toda a segurança fazer a transferência para a igreja. Então, vamos orar para que todos esses recursos sejam abençoados, sejam administrados com a direção do Senhor e que nós possamos também fazer a nossa parte com os nossos dízimos, amém? Pai, nós buscamos mais uma vez, Deus, a Ti, orando, Deus, em prol dos dízimos e ofertas, Pai. Senhor, que as pessoas, Deus, que estão colocando, Senhor, aquilo que o Senhor dá, parte daquilo que o Senhor dá, Senhor, sejam abençoadas por Ti mais ainda, Pai. Mas, Pai, também oramos, Deus, por aqueles que querem, Senhor, Te devolver, Senhor, querem fazer aquilo que o Senhor pede, Pai, mas não podem ainda porque estão desempregados, estão esperando uma resposta, estão esperando que uma porta se abra, Pai. E oramos, Senhor, para que isso aconteça, Deus. Oramos, Deus, porque cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer isso, Jesus. Para abrir portas, Senhor, para abrir contratos, Jesus, para que traga pessoas para os empreendimentos, Jesus. Nós cremos, Deus, que Tu és poderoso para isso, Jesus. Então, faça, Senhor, por favor, Senhor, faça, porque há pessoas, Deus, que estão orando, Senhor, que estão pedindo, clamando a Ti, Jesus. Nós pedimos, Deus, a Tua bênção, Deus, para que todos esses recursos sejam bem administrados, Deus, que seja, Senhor, para Tua honra e glória, Pai, que nós possamos olhar para todos os trabalhos feitos e falar que é para a honra e glória do nosso Senhor, Deus. Assim oramos, Jesus, já Te agradecendo, porque cremos no Teu poder. Amém, amém e amém. Vamos louvar, amém? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, tudo que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus.
e tu és meu. Faz em nós o teu querer, Jesus. Vem com teu Espírito Santo e nos guia no teu caminho, Pai. Porque sabemos, Deus, que o teu fardo é leve, Deus. Nós sabemos, Deus, que tu, Senhor, tem o melhor para nós, Jesus. Oh, Pai, enche-nos, Deus, transporta-nos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante mais uma vez essa parte. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou aos seus pés, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Somos teus, Jesus. Nos entregamos a ti, Jesus. Vem, Senhor, com teu Espírito, Pai. Vem com teu Espírito, Senhor, e traga coisas novas, Pai, porque queremos mais de ti, Jesus. Queremos mais de ti, Pai. Queremos mais do Senhor, Jesus. Vem, Senhor, com a tua palavra agora, Pai. Que ela encontre espaço em nosso coração, Senhor, e cumpra o que ela foi feita para cumprir, Jesus, quando foi enviada. Que o teu Espírito fale conosco, Senhor, através do pastor Luiz, Senhor. Fala conosco, Jesus, é o que mais pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Boa noite. Eu quero saudar a graça com a igreja Metodista Campo Belo e a você que não faz parte da nossa igreja, mas está participando do nosso culto nessa noite. Eu quero saudá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa paz e a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo invada a sua casa e toque a sua vida. E através do toque da graça de Deus em você, a tua família também possa ser tocada e todas aquelas pessoas com as quais você se relaciona no seu dia a dia.
É muito bom poder estar aqui mais uma vez, nesse domingo, dia 10 de janeiro, iniciando um ano de promessa de Deus, um ano de coisas maravilhosas, um ano onde nós já percebemos a presença de Deus nos nossos dias, e aquilo que antes nos trazia um certo medo, um certo incômodo, hoje pode nos dar uma esperança maior. Primeiro, a esperança em Cristo Jesus, claro, porque é nele que nós vivemos, nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos. Mas temos também aí a esperança da possibilidade mais próxima da vacina, para que não só nós, mas a população brasileira e a população mundial possa voltar a viver com mais tranquilidade diante dessa pandemia que tem assolado o mundo. Que as nossas orações sejam em favor do mundo. Em favor do mundo, porque orar em favor do mundo, mesmo daqueles que não são cristãos, é demonstração do amor de Deus, porque Jesus Cristo veio não só para a minha vida, não só para a sua vida, mas Jesus veio, desculpe-me, mas Jesus veio para quê? Para que hoje cerca de 7 bilhões, 300 milhões de pessoas, que a população mundial possa ter acesso a essa graça, a essa salvação, essa vida abundante que só Cristo Jesus pode nos dar. Nesta manhã, nós pudemos falar um pouco com a igreja a respeito do texto de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, versículos de número 1, capítulo 1, versículo de número 1 e versículo de número 12, trazendo um pano de fundo do que era a cidade de Éfeso, a sua potência, a sua significância para a realidade daquela época, e como que o cristianismo chegou, e ao chegar fez uma transformação interna naquele país, onde a presença do cristianismo começou a incomodar, porque as pessoas que adoravam outros deuses, outras culturas, outras filosofias, entenderam a proposta do cristianismo, que é uma proposta de amor, que é uma proposta de preocupação com o outro, que é uma proposta de ajuda mútua, que é uma proposta de estar junto, que é uma proposta da unidade. E aí então isso desconfigurou um pouco aqueles grupos fechados, aquela economia, para a própria economia daquela cidade. E nós vemos que essa carta pela manhã também, nesse momento de introdução à carta de Éfesos, nós vimos também que Paulo escreveu, nós lemos no texto, e vamos continuar falando sobre Éfeso hoje, agora à noite, do versículo 3 até o versículo 14, mas nós vimos que quando Paulo escreveu essa carta, ele não escreveu somente para Éfeso, mas ele escreveu para 7 igrejas, que você pode depois ler a peculiaridade de cada uma delas no livro de Apocalipse, a partir do versículo 2, onde a primeira carta é a carta de Éfeso, depois a gente tem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pela manhã eu dei uma gaguejada aqui e falei Laodiceia como se fosse Tiatira de novo, mas estão aqui as 7 igrejas, e Paulo escreveu então de uma forma plural para essas 7 igrejas. Para quê? Para que essas igrejas pudessem firmar os seus valores nos ensinamentos do que Cristo Jesus nos deu, e mantendo-se fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, que foram aqueles que estavam apregoando o puro evangelho, o que Jesus ensinou e o que Jesus queria de cada um de nós, para que nós, desde então, desde Cristo, para que nós nos tornássemos discípulos e discípulas de Jesus no caminho da missão. E qual é a missão? A missão é que Jesus Cristo, que é as boas novas, seja proclamado a todos, para que a morte de Cristo Jesus e a ressurreição dele sirva para todo o cidadão, para toda a cidadã espalhada por todo esse planeta Terra, para que todos tenham a oportunidade de viver a vida
de ter a vida que você e eu temos em Cristo Jesus. Porque vida só há em Cristo Jesus. Pela manhã, nós vimos no livro de Éfeso que ele tem características interessantes. 3 delas eu citei, que é a característica da oração. Porque se nós não orarmos, nada podemos fazer. Na verdade, fazemos muitas das vezes das coisas sem orarmos. E aí muitas das vezes fazemos as coisas e as coisas não dão certo e não sabemos por que não dão certo. Porque não oramos. Nós devemos ter uma vida fundamentada em oração. Para quê? Para que Deus Pai possa nos orientar, dizer sim, dizer não, para cada ação que eu e você temos a tendência ou planejamos em praticar. Vemos que Éfeso é um livro que fala sobre oração. Éfeso nos ensina, fala a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus através de suas ações, das nossas ações. Éfeso, ele nos fala também sobre a evangelização, que é o nosso papel fundamental de ser luz neste mundo que vive em trevas. E lembrando que a luz dissipa as trevas. E também pela manhã, demos destaque aí a 2 palavras, a graça e paz. E eu gosto, né, de olhar para isso e de um cumprimento peculiar de nós, enquanto igreja metodista, que nós nos saudamos, né, a graça e a paz. Porque nós falamos da graça e a paz, é uma forma de referenciar e adorar o nome de Deus. Porque quando nós desejamos a graça e a paz, nós estamos trazendo à memória que nós estamos aqui, podemos nos cumprimentar e nos saudar, porque graciosamente Deus nos amou. Porque o Senhor, não por merecimento meu ou por merecimento seu, mas por amor de Deus, graciosamente, através de Cristo Jesus, fomos alcançados. Isso nos remete a um posicionamento de humildade. De humildade, porque se nós estamos aqui, é porque a graça de Deus se manifestou em nós. E a paz. E a paz, porque paz verdadeira só há em Cristo Jesus. A paz verdadeira só há em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós encontramos uma vida harmoniosa. Em Cristo Jesus nós encontramos harmonia para poder viver. Porque em Cristo Jesus nós encontramos harmonia em Deus. Em Cristo Jesus nós encontramos harmonia entre os homens. E em Cristo Jesus nós encontramos harmonia interior. Lausanne descreve muito bem isso. O Evangelho todo, o Evangelho todo a todo homem, ao homem todo. Ou seja, uma visão holística do ser humano. E essa é a paz de Deus que vem mediante a sua graça e invade os nossos corações, as nossas vidas e nos faz homens e mulheres melhores. Por quê? Porque nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus. E é através desta graça de Deus que a gente pode, nesta noite, aprender que existe uma nova vida. E que essa nova vida que existe, foi Deus que nos deu, para que possamos vivê-la em Cristo Jesus. E aí tudo muda, aí tudo se faz novo. Uma nova vida, como eu já disse a você. Onde a partir dessa nova vida em Cristo Jesus, nós aí recebemos toda a sorte de bênção espiritual da parte do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu quero então te convidar a, junto comigo, a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia nesse momento, em Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3 até o 14,
para que juntos possamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu vou abrir o copinho de água aqui, só um pouquinho, irmãos. Obrigado. Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 3, assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor para a sua glória. Oremos. Pai, louvado seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez, nesta noite, de podermos, na liberdade, ler a tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, possa invadir os nossos corações através da orientação do teu Santo Espírito que habita e opera em nós. Para que, Senhor, possamos aprender a viver, experimentar uma vida, a nova vida que há em Cristo Jesus, que nos alcançou pela sua graça, mediante o seu amor, Pai. Senhor, que a tua palavra possa nos transformar a cada dia, a minha vida e a vida dos nossos irmãos e irmãs, que discípulos e discípulas que estão nos assistindo através do canal do YouTube da nossa igreja. Pai, que possamos transformar-nos cada dia mais e mais em cristãos, em cristãs melhores. Em nome do teu Filho Cristo Jesus eu oro. Amém. Amém. O versículo 13, ele é bastante claro, porque o Paulo está aqui, ele está louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque no Senhor, em Cristo Jesus, Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Em Cristo Jesus, toda bênção, tudo que é de maravilhoso, tudo que é poderoso, tudo que é inimaginável às nossas vistas está em Jesus. E em Jesus, tudo que está com Jesus está derramado sobre as nossas vidas. E por isso, em Jesus nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Porque quando nós lemos o livro de Efésios e nós falamos, e mais lá na frente, a gente vai ver, né, da batalha, de estarmos perto de Deus, da batalha espiritual, da luta, de estarmos no novo céu, nós estamos falando sempre em meandros da espiritualidade. Porque o céu, vamos chegar no céu quando o Senhor voltar e nos chamar para estar no céu com Ele.
No entanto, nós vivemos aqui na nossa sociedade, a partir de São Paulo, que é o nosso caso, a nossa Jerusalém, e aí mais vivemos uma luta, uma batalha espiritual, mas em Cristo Jesus, por conta da sua graça, nós recebemos toda sorte de bênção espiritual. E aí a gente vê, aí a gente começa lendo a continuidade do capítulo 1, a partir do versículo 3, que do versículo 4 até o versículo 6, Paulo está falando aí que nós somos eleitos pelo Pai. Ou seja, que essa eleição, essa maneira do Senhor nos ver, é que nossa eleição pelo Pai tem a ver com a maneira como Deus nos abençoou. Quando nós nos encontramos, nós olhamos para Cristo, percebemos a graça, o amor de Deus sobre as nossas vidas, o cuidado e tudo que Ele pode fazer e operar através de nós. Então, quando nós nos entregamos a Ele, nós somos transformados e nós entendemos que quando Deus nos chama em Cristo Jesus, nós então somos abençoados, eleitos pelo Pai. Deus nos escolheu. Já dizia a palavra de Deus que desde o ventre da nossa mãe, Deus já estava caminhando e tocando nas nossas, cuidando das nossas vidas. E aqui, quando nós falamos que Deus nos escolheu, nós estamos falando que Deus escolheu a mim e você, Deus escolheu a humanidade, porque pela humanidade Ele deu o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer, para que o pecado de toda a humanidade, em Cristo Jesus, pudesse ficar nulo. E a partir de então, saímos da condição de morte para uma condição de vida, vida essa que só é em Cristo Jesus, e Deus nos escolheu a humanidade. E fomos eleitos pelo Pai porque Ele nos concedeu a graça, mesmo diante da nossa situação de sermos filhos de Adão, a tradição de Adão sobre as nossas vidas, mesmo diante do pecado internamente, Deus nos concedeu a sua graça para que o pecado, o segundo Adão, Cristo Jesus, nos desse vida, enquanto o primeiro Adão trouxe a morte para toda a humanidade. Ele derramou sua graça sobre nós. Ele nos escolheu, e essa eleição é um incentivo para a minha vida. Essa eleição é um incentivo para a sua vida. Que merecedores da vida, porque antes estávamos mortos, escravos do diabo, escravos do mundo, escravos de nós mesmos, da nossa carne, e como escravos de tudo isso que não faz parte com a vida, tínhamos a morte. Deus gratuitamente nos salvou pela graça, incentivando-nos a quê? Incentivando-nos a um processo de santificação. Sede santos como eu sou santo, é a orientação de Deus Pai para a nossa vida. E essa ideia esse incentivo era para que, já que o Senhor graciosamente nos alcançou para quê? Para que nós pudéssemos nos tornar cada dia mais e mais a imagem do seu Filho, que é Cristo Jesus. E Jesus é Deus, Jesus é santo. Então nós temos que cada vez mais e mais nos motivar, nos sentimos incentivados no nosso dia a dia, percebendo as bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nos entregarmos a esse processo de santificação, que é a vontade de Deus Pai para a nossa vida. E enquanto metodistas, é algo peculiar à nossa vida, à nossa tradição, à nossa história, de buscarmos a nossa santidade. Quando nós falamos sobre a eleição é também um estímulo à humildade. Porque nós graciosamente fomos salvos. E a salvação não é para termos nosso coração como uma arrogância. Os ímpios não são os ímpios, são as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ver manifesto diante de si a glória de Deus. E essas pessoas dependem de nós, dependem das nossas orações, dependem da nossa proclamação,
depende da nossa maneira de interagir com o mundo, mediante o chamamento das Sagradas Escrituras da evangelização. No livro de Efésios, a partir do capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, nós vimos que nós somos eleitos por Deus Pai. E a eleição aqui é o chamado para, uma vez em Cristo Jesus, caminharmos segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Vimos também aqui, a partir do versículo 7 ao versículo 12, que nós somos redimidos pelo Filho. E a palavra de Deus do versículo 7 até o versículo 12, relendo a igreja, ela diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A esfera que a bênção é dada, a esfera que essa bênção ela é recebida, essa esfera, podemos falar aqui sim, que é como se fosse uma bolha, porque essa esfera de relacionamento da bênção dada e da bênção recebida é Cristo Jesus. Tudo converge em Cristo Jesus. Todas as coisas no mundo, hoje e no futuro, no porvir, tudo nos céus e na terra, tudo vai convergir a Cristo Jesus, porque é em Cristo Jesus que o nome de Deus é glorificado. Nós glorificamos a Deus nos nossos dias quando nós olhamos para Cristo Jesus e nos movimentamos, agimos, interagimos segundo o Cristo Jesus faria. A esfera que a bênção é dada e recebida é Jesus Cristo. Antes estávamos em Adão, como eu já disse, como raça caída. Mas agora, aleluia, não estamos mais em Adão, agora nós estamos em Cristo Jesus. Pertencemos a uma nova humanidade. Pertencemos a uma nova maneira de viver, porque fomos redimidos. O Efésios cita que em Cristo Jesus nós nos tornamos um novo homem. Em Cristo Jesus nós nos tornamos uma nova humanidade. Em Cristo Jesus nós nos tornamos a igreja. Pois gozamos do privilégio das bênçãos da adoção. Em Cristo Jesus fomos adotados pelo Pai. Nos tornamos filhos e nos tornamos filhas de Deus. E é necessário ser filho, é necessário ser filha de Deus, para que possamos experimentar todas essas bênçãos maravilhosas, espirituais, que é derramado sobre o povo de Deus através do seu Filho Cristo Jesus. Gozamos dos privilégios das bênçãos da adoção como filhos e como pai, nesse momento, porque mesmo diante das dificuldades podemos experimentar as alegrias, porque neste exato momento nós somos uma igreja militante, nós somos uma igreja, o exército de Deus, nós somos uma igreja que está na linha de frente, uma linha de frente usando a nossa maior arma, que é a oração. Porque Deus ouve a oração dos justos e responde a oração de todo aquele que se derrama diante de Deus em favor do outro ou em favor de si mesmo. Nós estamos uma igreja militante nessa linha de frente para orar, para proclamar e para evangelizar todas aquelas pessoas que Deus tem colocado próximo de cada um de nós. Por quê? Porque até olhando com muita alegria,
a temática da Igreja Metodista Nacional durante esse ano de 2021, que é para nós firmarmos, para nós nos fortalecermos na visão bíblica de que temos que ser discípulos e discípulas de Jesus no caminho da missão. As bênçãos de Deus, nesse exato momento, nas alegrias, que mesmo diante das dificuldades nós conseguimos ter a paz. Porque as dificuldades nunca vão cessar. Na verdade, a perseguição existe sobre a igreja, e desde Jesus, e ela vai aumentar e intensificar a cada dia mais e mais. Então o cristão, por uma orientação até bíblica, nós, quando a perseguição vem, quando a dificuldade vem, nós temos que entender que a vida do cristão está traçada até para passar por esses momentos também. Mas temos a vitória, porque a paz de Deus nos dá a vitória. É melhor passarmos, entendermos que o Deus tem o melhor para nós, porque as dificuldades vêm, mas do mesmo jeito que as dificuldades vêm, as dificuldades vão, porque em Cristo Jesus tudo é passageiro. Na bem da verdade, nossa vida aqui é passageira, porque nós não somos deste mundo. Embora vivamos neste mundo, e interagimos com esse mundo, mas o nosso mundo é um mundo celestial, porque fomos redimidos, fomos selados, fomos transformados, fazemos hoje parte do povo de Deus. Gozarmos os privilégios das bênçãos da adoção, não só presente, mas da futura, porque no futuro nós vamos unir-nos com Ele. No futuro vamos ver a face de Deus realmente como ela é e estar na plenitude da sua glória. De uma igreja militante aqui, que o Senhor nos chama a se posicionar em pé, proclamando a tempo e fora de tempo o seu santo nome, para uma igreja triunfante quando o Senhor voltar. Nós vimos aqui no texto de Efésios, a partir do versículo 3, que somos uma igreja, que fomos escolhidos por Deus. Estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus e respondemos positivamente essa eleição de Deus, essa escolha de Deus pela humanidade. Deus escolheu a humanidade. Nós somos escolhidos por Deus e hoje estamos aqui. Já que estamos aqui nesse processo de buscar a nossa santidade, de buscar a nossa humildade, de buscar a nossa maneira de proclamar, de evangelizar as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, nós vemos no texto de Efésios que nós somos redimidos pelo Filho. Em Cristo Jesus, pela sua graça, os nossos pecados foram perdoados e fomos selados pelo Espírito Santo. E eu quero ler com você os dois últimos versículos, que é o 13 e 14, que diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, aleluia, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O versículo 13 fala do selo. O selo é uma propriedade. O selo fala da genuinidade. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdias. Propriedade exclusiva de Deus. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos selados. E o selo,
ele tem aquele valor de genuinidade. Se você se remete, né, a tempos antigos, as cartas elas eram seladas, né, com a fechada, era colocada, derramada a vela, ou seja, lá com outro material, e ele era selado, vinha o carimbo, a marca do anel de quem estava enviando aquela carta. Então dizia que aquela carta era genuína daquela pessoa que estava enviando aquela carta. É nesse sentido que fomos selados. É o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. E o texto no versículo 14, ele fala sobre o penhor. O penhor é a garantia do futuro. Nós somos a garantia. Deus nos penhorou. Deus nos selou e nos penhorou. Para quê? Para que no tempo futuro Ele venha para resgatar aquele a qual Ele havia penhorado. As bênçãos. O penhor é a garantia das bênçãos de Deus sobre a minha vida. É a garantia das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E quando somos selados pelo Espírito, nos tornamos propriedade. Propriedade de quem? Propriedade de Deus. O povo de Deus são os santos de Deus. O povo de Deus é a herança de Deus. O povo de Deus é a propriedade de Deus. Eu quero concluir nesta noite esta palavra dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que é povo de Deus, que é discípulo de Jesus, é discípula de Jesus, que nós dependemos da vontade de Deus para as nossas vidas. E que através da vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos experimentar graciosamente, nos regozijar em tudo que Ele tem para cada um de nós. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, segundo o texto de Romanos, capítulo 12, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é agradável. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é perfeita. E que quando nós conseguimos experimentar essa vontade de Deus, quando nós conseguimos olhar, encarar e perceber a vontade de Deus para as nossas vidas, mesmo vivendo os momentos que talvez esteja sendo difícil para a sua vida, mas nós entendemos que independente disso, Deus está com você, e você e Deus é maior do que qualquer outra dificuldade. Então você vai perceber que tudo que é bom, que tudo que é perfeito, que tudo que é agradável, é o que Deus deseja para mim, é o que Deus deseja para você, é o que Deus deseja para todo aquele que se derramou diante do seu altar. É o que Deus deseja, que nós que experimentamos essa vontade, é o que Deus deseja para mim e para você que já vivemos nesse patamar, estamos inseridos nesta realidade, possamos proclamar, possamos falar e levar adiante para que outras pessoas também possam ter acesso a tudo aquilo que você tem pela graça. De graça recebestes, de graças compartilhastes também. Em Cristo Jesus, nós podemos viver o nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Em Cristo Jesus, nós podemos viver para glorificar o seu santo nome. Porque para isso fomos chamados. Fomos chamados em Cristo Jesus para experimentarmos tudo aquilo que Ele tem para nós. Fomos chamados gratuitamente para uma vida
maravilhosa. Fomos resgatados da morte, inseridos na vida, para que através da minha vida e da sua vida, possamos formar uma nova igreja, a Igreja de Jesus, propriedade exclusiva de Deus, uma igreja que vive de dentro para fora, uma igreja que vive segundo a orientação de Deus Pai, na cumplicidade com Cristo, porque assim como Cristo se deu pelo mundo, nós também devemos nos doar, para que através do amor de Deus que é derramado em nós, pelo seu Santo Espírito, as pessoas vejam a luz de Cristo na sua vida, na minha vida, e os olhos que estão selados, porque Satanás não permite que vejam a manifestação da glória de Deus, sejam descerrados, para que o nome do Senhor seja louvado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Eu quero orar pelas nossas vidas nessa noite e encerrar mais esse culto vespertino na data de hoje. Não perca a programação da semana. As terças, como já foi dito, está cancelada esse mês, só em fevereiro. A quinta às 20 horas, semana que vem culto às 9 e às 20 horas da noite. Participe das programações da nossa igreja. Dê o like aí no YouTube, envie para outras pessoas, tragam pessoas para poder ouvir e saber cada vez mais e mais da verdade do Evangelho, que você tem tido a oportunidade de ouvir e participar através dessa casa. Pai, em nome do teu amado Filho Cristo Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor, porque, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor olha para nós com um olhar de amor, como o Senhor olha para cada um de nós, Senhor, invadindo o nosso ser e nos deixando tranquilo, porque o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor cuida de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor em amor usou teu Filho para que graciosamente, Senhor, pudéssemos experimentar, Senhor, um pouquinho ainda da bênção que é estar do seu lado, da bênção que é viver contigo, da bênção que é sentir a paz do teu Filho explodindo dentro dos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor olhou para a minha vida, olhou para a vida de cada um que está nos ouvindo, mas também olhou para a vida da população do mundo. Somente 1/3 te conhece, Pai. Oh, Jesus, usa a tua igreja, Senhor, para ser sal e luz, para que mais pessoas, Senhor, a partir de nós possam também se achegar diante de Ti e juntar-se, Senhor, a essa família, a Tua família, Senhor, na esperança de transformar o mundo, na esperança, Senhor, de transformar a sociedade, na esperança, Senhor, de andando no seu caminho e testemunhando a Tua vida, que possamos, Senhor, impactar pessoas e mostrar que aonde as pessoas veem desesperança, mostrarmos que há a Tua esperança. Sê com cada um de nós e nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, a gente está encerrando. Só você já deve saber, o pastor Alex está de férias, merecidas férias.
O pastor Bruno, ele não está em São Paulo, ele está em Minas Gerais, participando de um casamento, uma agenda já marcada, por isso eles não estão aqui. Mas que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhosa na presença de Deus, e que a cada dia mais e mais você tenha uma vida de oração, de proclamação da palavra, de evangelização, experimentando tudo que Deus tem para você, que é o quê? Bom, perfeito e agradável. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso és o teu nome, Senhor, maior que tudo, maior que todos, o universo te louva. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia
só te